E agora a Bíblia, obviamente, Paulo também, como disse que se alguém vos pregar outro Jesus ou outro Espírito, ele também diz, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Então, existe, obviamente, quando nós trocamos o Filho de Deus por o verdadeiro Filho de Deus e dizemos que ele é só um papel, ou é uma alegoria, ou é uma metáfora. Então, quando nós dizemos estas coisas, este já não é o Filho de Deus. Se nós dizemos que ele não é o Filho de Deus verdadeiro, mas é só algo simbólico, aí destruímos o verdadeiro Filho de Deus. Ele já não existe. Aí já é outro Deus. E se dizemos que o Pai não é o Pai, já é outro Deus. E que dizemos que este Deus é uma união de três pessoas, então destrói isto. Obviamente destrói o Evangelho por completo, pois o Evangelho é baseado na questão de Jesus verdadeiramente ser o Filho de Deus. Pois se ele não fosse o Filho de Deus, e se ele fosse Deus, uma das questões, por exemplo, é que ele não poderia morrer, pois Deus não pode morrer. Mas Jesus, sendo o Filho de Deus, sendo tudo o que ele tem, sendo-lhe dado, como diz a Bíblia, como diz a irmã White e os pioneiros, aí sim ele poderia morrer, ok? Isto são outros assuntos que hoje não dá para aprofundar. Infelizmente, temos que deixar isso para outra altura. Qual era o Evangelho bíblico que Paulo pregava? Vamos ver, para depois podermos descobrir qual é que é o falso, ok? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus haveria de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão abençoadas em ti. Então o Evangelho foi primeiramente pregado a Abraão. E as nações seriam abençoadas nele. Obviamente não era nele, isto era uma profecia a falar na semente dele. E depois vemos que mais à frente ele continua e diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua semente. Não diz e às sementes como falando de muitas, mas como de uma só. E à tua semente, que é Cristo. Então, o Evangelho, resumidamente, é Cristo. Tudo no Evangelho do Velho Testamento ao Novo Testamento aponta para Cristo, sempre. E Ele é realmente o foco de toda a Escritura, ok? E em Colossenses diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis completos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Aqui claramente diz que nele habita toda a plenitude da divindade e que nele estamos completos. Não é noutro ser. Somente em Cristo estamos completos. Não pode haver aqui outro ser que nos possa socorrer sem ser Cristo. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, em Jesus Cristo, nós vemos que aqui nós temos a sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, obviamente, a justiça de Cristo cobre-nos, porque nós não temos justiça por nós próprios. Por isso, Cristo em nós, a sua justiça é-nos imputada, então nós somos justificados pela sua justiça. Depois há o processo da santificação, ok? E a santificação existe em Jesus. Se houver este outro ser que esteja envolvido na Terra agora a trabalhar connosco, o qual nós vimos na quinta crença adventista vai contra a Bíblia, porque diz que é através deste ser indivíduo à parte do Pai e do Filho, Deus Espírito Santo, o qual nós somos transformados. Isso vai contra a Bíblia, porque aqui diz que Jesus Cristo, Ele é a nossa santificação e não esse tal Deus Espírito Santo. Então, isto aqui é anulado pelo tal Deus Espírito Santo, pois Jesus não seria feito santificação para nós, pois só Ele a viver em nós e
e assim nós poderemos obter a santificação, não existe outro caminho. E diz em Romanos: pois assim como por uma só ofensa veio sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela desobediência de muitos serão feitos justos. Então aqui este verso é muito importante porque trata de um só homem, muitos foram feitos pecadores, mas assim pela obediência de que é Jesus Cristo, outro homem, muitos serão feitos justos. Então existem estas duas vidas. Paulo depois fala de Adão, o primeiro Adão e o último Adão. E ele está a dar esta ideia de que existem dois caminhos. Existe a vida de Adão, a qual nós herdamos e temos, infelizmente, sem podermos escolher, e sem poder fazer nada. De facto, nós herdamos esta vida sem poder realmente ter uma escolha, é simplesmente nos dada. Mas a outra vida que existe é a vida de Jesus Cristo, e diz que muitos serão feitos justos pela obediência. Assim, pela obediência de muitos serão feitos justos, ok? E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, o diabo. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso, convinha que em tudo fosse feito semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Aqui em Hebreus, Paulo deixa bem claro aqui alguns pontos muito importantes. Ele diz claramente que, em primeiro lugar, Jesus foi um homem verdadeiramente 100%. E que ele tomou a descendência de Abraão, nem sequer fala de Adão. Então é muito a seguir de Adão, é Abraão. Então, quando dizem que ele veio com uma natureza pré-lapsariana ou pós-lapsariana, isso nem tem nada a ver, de fato. É muito para além disso. Jesus era um homem 100%, mas também era divino 100%. Agora temos que definir qual tipo de divindade é que ele tinha. Não existem vários tipos de divindade, mas existem características na divindade para nós conhecermos o que é realmente ser divino. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Ele foi realmente semelhante, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, ok? Para expiar os pecados do seu povo. Então, sumo sacerdote, isto é muito importante, pois nós conhecemos a doutrina do santuário, mas o mais importante tabernáculo e o mais importante santuário somos nós mesmos, e o qual Deus quer habitar. E obviamente existe um sumo sacerdote. Nós vemos no tipo, naquelas cerimónias e no sacerdócio que foi dado ao velho Israel, ao Israel povo, não o Israel espiritual, o Israel do Velho Testamento, e eles tinham sempre um só sacerdote. Obviamente, Paulo depois também diz que nós somos o templo de Deus. Já vamos ver isto um pouco mais à frente, mas ele foi feito fiel sumo sacerdote, ok? E depois diz que, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Aqui é a grande chave que nós entendemos que Jesus Cristo é o único em todo o universo que nos pode socorrer. Nem o próprio Deus, Pai, nem Ele próprio nos pode socorrer. Só Jesus Cristo, porque somente Ele, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ninguém mais
Não sei se vocês se lembram na história em Apocalipse, quando o pai tem na mão um rolo e João procura e eles procuram quem é que pode abrir aquele rolo e eles procuram em todo o universo. Não existe ninguém, somente o Cordeiro. Pois somente o Cordeiro, ele mesmo, sendo tentado, padeceu e pode socorrer aos que são tentados. Obviamente, se esse tal Deus Espírito Santo existisse, ele não poderia fazer nada por nós. Tal como, há bocado lemos o quinto ponto nas 28 doutrinas, o quinto artigo diz que ele transforma-nos. E, obviamente, eles dizem que é uma pessoa à parte de Jesus Cristo. É um indivíduo, é o Deus Espírito Santo. Esse Deus Espírito Santo não pode transformar nada, pois ele não tem autoridade sequer. Jesus é o sumo sacerdote e ele é o único que nos pode socorrer. A Bíblia é clara aqui, ok? Porque ele foi tentado e padeceu por estas coisas. E ele foi feito semelhante e igual a nós, ok? Ele conhece as nossas dores, ele conhece a nossa humanidade porque ele é humano, ok? E ele é o Filho de Deus, é o Filho do homem e Filho de Deus. E depois diz, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte eterna da salvação para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Este verso carrega muito. Infelizmente não temos tempo para desenrolar isto e para aprofundar, para desempacotar isto. Mas diz, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Ele obedeceu ao pai como filho, pois ele era humano, e então ele teria que obedecer tal como ele obedeceu antes de ele vir à Terra, pois ele sempre foi o filho. E isso não faz de Jesus menos Deus, porque ele faz tudo o que agrada ao Pai, porque o Pai é superior a ele, obviamente, em algumas coisas, sendo ele o próprio doador de vida ao Filho. Então, obviamente, ele obedece ao Pai. E diz, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação. Então, a gente pergunta, será que Jesus não era perfeito antes de tornar-se aperfeiçoado? Ou uma vez que foi aperfeiçoado, obviamente temos que ver, ele foi aperfeiçoado no quê? Na sua obra em poder ser o Salvador. Se dissermos que antes de Jesus vir à Terra ele não era perfeito, obviamente Deus é perfeito, Jesus é o Filho de Deus, mas não se trata disto. Ele tornou-se perfeito por meio daquilo que sofreu, e só assim, ele sofrendo, ele tornou-se a fonte de eterna salvação, ok? Para todos os que lhe obedecem. Então, obviamente, só Jesus passou pelo que passou. Imaginem, Jesus vem à Terra, ele vive 33 anos e meio, ele sofre, é tentado, sofre, morre, volta ao céu, então, e depois ele envia outro. Que nunca sofreu, nunca foi humano, não sabe nada acerca da humanidade, não sabe nada acerca das nossas misérias como humanos e como tendo herdado esta vida miserável de Adão. E então este indivíduo vem e então transforma-nos. A doutrina da Trindade não tem lógica, é fora do bom senso que Deus nos deu. Deus dá-nos bom senso e dá-nos racionalidade para nós sermos racionais, e isto obviamente é fora do bom senso, não tem lógica, estas coisas na prática não funcionam. Então nós temos que ser lógicos e temos que ser usar do poder de intelecto como Deus nos deu, ok? Então, infelizmente, isto não é compatível com a doutrina da Trindade, mais uma vez. Aqui destrói a doutrina da Trindade e esse tal Deus Espírito Santo. E diz, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui a questão é o sumo sacerdote, ok? Existe um só sumo sacerdote. E existe um templo, ok? Só.
a verdadeira representação de algo que existe no céu, existiu na terra. Isso são coisas físicas, mas existe algo muito para além disto. E vamos tocar nisto um pouco, daqui a pouco. De facto, é agora. Vamos ver o que é que diz. Com a purificação do templo, anunciou Jesus a sua missão como Messias. Aquele templo, erguido para morada divina, destinava-se a ser uma lição objetiva para Israel e o mundo. Desde os séculos eternos, era o desígnio de Deus que todos os seres criados, desde os luminosos e santos serafins até ao homem, fossem um templo para morada do Criador. Ok, vamos tentar aqui usar o nosso intelecto e vamos ver o que é que... Vamos fazer aqui dois paralelos. O verso anterior... Vamos conectar as coisas, de fato. O verso anterior diz que, por meio daquilo que sofreu, uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte da vida eterna, a fonte da salvação eterna, da eterna salvação. E depois diz que por Deus foi feito sacerdote, ok? A irmã White, a seguir, ela diz que o templo, o qual era no Velho Testamento, era uma lição objetiva para Israel e para o mundo, ok? E depois ela diz o quê? Ela diz assim, desde os séculos eternos era desígnio de Deus que todos os seres criados, desde os luminosos e santos serafins até ao homem, fossem um templo para a morada do Criador. Isto é muito grande, pois nós acreditamos no santuário e acreditamos que Jesus está no lugar santíssimo, e está. Jesus está no lugar santíssimo e ele é o sumo sacerdote, sim. Mas existe outro templo, o qual é mais importante do que o templo no céu, o tabernáculo celestial. E, de fato, esse tabernáculo somos nós mesmos, ok? E Deus pretende que o homem fosse um templo para a morada do Criador, ok? Ele diz que todos os seres criados, desde os luminosos e santos serafins até ao homem, fossem um templo para a morada do Criador. De facto, isto é muito profundo, pois nós vemos que Jesus foi feito sumo sacerdote e existe o templo onde Jesus se encontra corporalmente, em corpo, no lugar santíssimo, mas existe 7 bilhões de templos a andar sobre esta terra. Cada um de nós, cada pessoa, cada ser humano é um templo. E então, esse mesmo sumo sacerdote que se encontra no céu, no lugar santíssimo, no tabernáculo celestial, ele é o mesmo sumo sacerdote que habita em nós, ok? Aqui diz, claramente, ela diz que para a morada do Criador, fossem um templo para a morada do Criador, ok? Deus, o Pai, deseja habitar em nós, através de seu Filho, através do Espírito Santo, pois Jesus, Deus habita em Jesus, o Pai, e nós quando recebemos Jesus, simplesmente recebemos os dois, não recebemos somente Jesus, mas recebemos o Pai e o Filho. E obviamente isto destrói mais uma vez a Trindade. Porquê? Porque o sumo sacerdote era um, nós sabemos que é só um, é Jesus Cristo. E nós vamos dizer, se nós temos um templo no lugar, no céu, e agora temos um templo aqui na terra, que são são vários, são bilhões de templos, temos que dizer que existem dois sumos sacerdotes. Existe o sumo sacerdote que está no céu, que é Jesus Cristo, num lugar santíssimo, e aqui na terra existe outro sumo sacerdote, ok? Que é esse tal Deus Espírito Santo. E ele então, ele vem e habita no corpo, que é o templo, né? Como a irmã White aqui diz. Então isto, esta passagem da irmã White, no Desejar Todas as Nações, que é um livro em controvérsia, como nós temos andado a discutir e a falar, e é mais uma vez algo contra a Trindade, se nós unirmos com o que a Bíblia diz, o qual diz que Jesus Cristo foi feito sumo sacerdote, ok? Então isto vai contra a doutrina da Trindade, mais uma vez. E em Desejar Todas as Nações continua.
Devido ao pecado, a humanidade cessou de ser o templo de Deus. Obscurecido e contaminado pelo pecado, o coração do homem não mais revelava a glória da divindade. Pela encarnação do Filho de Deus, porém, cumpriu-se o desígnio do céu. Deus habita na humanidade e, mediante a salvadora graça, o coração humano se torna novamente um templo. Então, aqui ela está a concluir este pensamento, o qual ela diz, através de Cristo, através do que Cristo fez, o Filho de Deus, através do Filho de Deus, cumpriu-se o desígnio do céu. Deus habita na humanidade. Isto para certas pessoas, às vezes pode parecer estranho, mas é verdade. Deus habita em cada ser inteligente, quando eles decidem, quando cada ser inteligente decide pôr a fé total, a confiança total em Deus. Então, Deus vem e habita, obviamente, em Jesus Cristo. Porque agora estamos num processo diferente do plano da redenção, porque nós caímos e agora temos que acreditar, ter fé em Jesus Cristo. E obviamente, tendo fé em Jesus Cristo, temos fé em Deus. Mas antes do pecado, obviamente, era a mesma situação. Fé em Deus, confiança 100%. Quando nós desconfiamos de Deus e temos dúvidas, aí a nossa mente transforma-se e passamos a ser pecadores, porque qualquer um que não confia em Deus, realmente Deus não pode habitar nele e afasta-se, e ao afastar-se de Deus, só fica tudo o que é mau, porque Deus é o único ser que é bom em todo o universo. Qualquer ser inteligente sem Deus, sem o Espírito de Deus, sem a presença de Deus nele, torna-se mau. Podemos usar o exemplo do calor e do frio. O frio só existe se o calor se afastar. Quando o calor se afasta, fica o frio. O mesmo é com a luz. A escuridão só existe quando a luz se afasta. Quando a luz se afasta, fica a escuridão. O mesmo é com Deus. Deus, Ele habita em cada ser. Mas quando os seres desconfiam de Deus e não põem a sua confiança completa em Deus, Deus afasta-se. Então, só fica Lúcifer, é o que fica. E a raça humana como nós vemos hoje. Então, nenhum ser só por ele próprio é bom. Só Deus é bom, Jesus disse. E Jesus, obviamente, ele faz parte da divindade. Ele é o Filho de Deus, então ele é bom. Ok? Então, ela diz que Deus habita na humanidade mediante a salvadora graça. A salvadora graça, existe a graça que é favores não merecidos, é um tipo de graça, o qual Deus espalha por todo o mundo. Tanto o pecador como o santo, eles têm esta graça de Deus, porque Deus faz crescer as plantas e as plantações, e cai chuva e o sol é partilhado tanto pelo pecador como pelo justo. Mas existe a salvadora graça, a qual é a vida de Jesus Cristo. Esta graça é a vida de Jesus Cristo. Que o coração humano se torna novamente um templo. É graças a esta graça, a esta vida, a esta vida de Jesus Cristo, que o coração do humano se torna outra vez um templo, ok? E ela diz: o tabernáculo, com os seus serviços de sacrifícios, deveriam ensinar outra lição. A lição do perdão do pecado e do poder de obediência para a vida, mediante o Salvador. Por meio de Cristo, deveria cumprir-se o propósito de que era um símbolo, o tabernáculo. Aquela construção gloriosa com suas paredes de ouro luzente, refletindo em matrizes do arco-íris, as cortinas bordadas de querubins e a fragrância do incenso. Então ela fala acerca do santuário e ela está a dar o exemplo, e depois podem ler isto para vocês, mas ela diz claramente, por meio de Cristo, devia-se cumprir o propósito que era um símbolo do tabernáculo, ok? Então, por meio de Cristo, aquele símbolo que era o tabernáculo, o qual Deus, com a sua Shekinah glória, ele sentava-se no propiciatório, ou no assento de misericórdia, e através de Cristo, isto
por meio de Cristo deveria-se cumprir esse propósito. O que era um símbolo, através de Cristo, iria-se cumprir, ok? Cristo haveria de habitar no templo humano outra vez, ok? E ela diz, em tudo, Deus desejava que seu povo lesse o seu propósito, em tudo o que se passou nas representações do Velho Testamento, do santuário e tudo isso, né? Seu povo lesse o propósito para com a alma humana. Era o mesmo propósito, muito mais tarde apresentado pelo apóstolo Paulo, falando pelo Espírito Santo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, o que é que ela diz? Ela diz que aquela representação do Velho Testamento acerca do santuário, Paulo aqui explica isto por outras palavras. Ele diz claramente, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isto é muito profundo. Eu sei que muitos de vocês estão a ouvir estas coisas pela primeira vez, as quais vão muito para além da superfície, as quais nós estamos habituados a um templo terrestre, um templo celestial e ficamos por aí. E não seguimos em frente para a verdadeira essência de tudo, o qual é Jesus Cristo em nós, a esperança da glória, ok? O qual é o sumo sacerdote, Jesus Cristo, o único, o qual se encontra no lugar santíssimo e também quer se encontrar no corpo, que é o templo humano, que somos nós. Ele quer se encontrar em você, Ele quer se encontrar em mim. E é só, a nossa batalha é crer nisto, é crer naquilo que as Escrituras dizem, é ter fé, confiança em Deus 100%, ok? Então, o Espírito de Deus habita em nós, ok? E ele diz, porque o templo de Deus que sois vós é santo, ok? Então, é bem claro aqui, ok? Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, aqui temos que ver que isto é muito profundo, aqui o que Jesus está a dizer. Ele está a dizer que quem quiser ver o reino de Deus tem que nascer de novo, ok? O que é preciso acontecer para nós nascermos? Nós precisamos que alguém nos dê vida, ok? Precisamos de vida. Para nascer é preciso vida. E obviamente para nascer é preciso não existir, estar morto. Então é preciso as duas coisas. É preciso não existir ou estar morto e é preciso vida. E de facto o que aconteceu no Jardim do Éden foi perda de vida eterna, ok? Nós perdemos vida eterna. Nós tínhamos isso, Adão e Eva tinham isso, e através das astutas mentiras da serpente, que é Satanás, o inimigo de Deus e do homem, ele conseguiu enganar o homem, e o homem perdeu vida. O que Deus nos quer dar de volta é isso. Simplesmente isso. Deus quer nos dar vida. E a única vida que pode nos salvar em todo o universo é a vida do seu Filho precioso. Pois, como já lemos, Ele somente padeceu e sofreu e tornou-se perfeito através daquilo que sofreu para poder ser nosso sumo sacerdote e para poder nos socorrer. Porque ele foi humano, Ele sabe exatamente o que é que se está a passar connosco. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então, Paulo é a pessoa com mais conhecimento no Novo Testamento. Ele foi exatamente, como eu já disse, foi-lhe mostrado diretamente por Cristo. O Evangelho verdadeiro e puro, ok? Ele diz aqui que se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. É verdade. Quando diz que já morremos, Paulo aqui ele quer que essa vida de Adão, aquela vida que nós herdamos, que é completamente inútil para com Deus, a qual tem que desaparecer, e é a vida de Jesus, a qual nós devemos obter por fé, ok?
De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Eu aqui quero dar a entender que a ideia de que nós precisamos de morrer, ok? Nós precisamos de morrer, não conseguimos fazer isto por nós mesmos, mas por fé no Filho de Deus, nós morreremos, e por fé no Filho de Deus, porque Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele, ok? Como Ele foi morto, o velho homem, apesar que com Jesus representa totalmente algo diferente, mas nós verdadeiramente temos que morrer. Esta vida que temos, que foi herdada de Adão, tem que ser posta de lado e aceitar a vida de Jesus Cristo por fé. E diz, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado de entre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, ok? Então ele está aqui a dizer que nós somos sepultados, morremos pela morte, pelo batismo da morte, mas pela glória do Pai, ok? Andemos também em novidade de vida. Então é uma vida nova. É esta vida que eu tenho andado a falar e é esta vida que nós precisamos. E somente se encontra em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo foi levado ao céu e foi glorificado, então foi-lhe dado de volta tudo o que ele tinha, como sendo Deus completo em todas as características, pois ele na terra não era Deus completo em tudo, somente na sua natureza, no seu caráter. Então quando ele foi glorificado, foi levado ao céu, ele foi-lhe dado outra vez a sua total divindade, podemos dizer, o qual ele se tornou onisciente, onipresente e onipotente, o qual ele, a partir da sua capacidade de ser onipresente em todo o universo, ele participa desta vida através do Espírito Santo, que é o veículo, é o agente que ele usa, o qual ele está em todo lado e então ele pode habitar dentro do templo humano e assim participar-nos da sua vida e transformar o nosso ser a partir daí. Se pela transgressão de um só a morte reinou, por meio dele, muitos mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou a justificação que traz vida a todos os homens, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reina pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo. É muita coisa. Infelizmente não dá para tocar nestes pontos todos, mas praticamente aqui Paulo fala de Adão e de Cristo outra vez. São os dois homens. Ele fala do primeiro Adão e do último Adão, que é Jesus Cristo. E são duas vidas. Nós temos a vida, nascemos com a vida de Adão, essa vida tem que ser posta de lado, temos que deixá-la completamente. Não vale a pena nós tentarmos arranjar o que não tem arranjo, é impossível nós fazermos isso. Deus não aceita uma vida que seja arranjada ou que seja tentado chegar a um certo ponto de perfeição com a vida antiga. Não, nós precisamos de uma vida completamente nova. A única vida que Deus aceita é a vida do seu Filho bendito, Jesus Cristo. A única vida que Ele aceita, a única justiça, a única santificação que Ele aceita é através de Jesus Cristo. Então, por meio de um único homem, a morte reinou, né? diz Paulo, e por meio de um único homem, Jesus Cristo, consequentemente, ele também diz, e só um ato de justiça que traz vida a todos os homens. Será que os homens... Eu não tinha vida antes de conhecer Jesus Cristo? Eu tinha vida. Esta vida é a vida eterna, ok? Como depois ele diz, ok? Assim como o pecado reinou na morte, a graça reina pela justiça, a justiça de Cristo, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. É esta vida eterna, é a vida de Jesus Cristo, que nos é dada através do Espírito Santo,
o veículo pelo qual, o agente pelo qual ele se faz presente em todo lado e vem a nós e nos participa a sua vida, ok? Então, e diz, pois, da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. É claro, o que eu tenho andado a dizer, o que eu tenho vindo a dizer neste estudo é bem claro. Diz que, porque pela mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Então é claro que a vida de Adão não serve para nada e somente a vida de Cristo é aceite perante o Deus verdadeiro, o Pai. Ele continua e diz em Coríntios: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, o espírito vivificante. Então ele diz que Adão foi-lhe dado vida, tornou-se um ser vivente, mas Jesus Cristo é feito um espírito que dá vida. É o espírito de Cristo que dá a vida. Jesus é esse que nos dá a vida. E a vida dele é eterna. E nós já a temos hoje. A Bíblia é clara em relação a isto, ok? E diz, portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, ele aqui diz que o batismo representa a morte, é um símbolo da morte dessa tal vida que nos foi passada por Adão, que nós não temos escolha, nascemos com ela, mas Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, muito importante. Ele foi ressuscitado dos mortos, porque ele verdadeiramente morreu, e o Pai o ressuscitou, ok? Ele estava morto. Alguém morto não se pode ressuscitar ele mesmo. O Pai o ressuscitou e diz que também nós vivamos uma vida nova. É esta vida nova, ok? Não é simplesmente nós dizemos aceitamos Cristo e começamos a vestir de uma forma diferente, ou a comer de uma forma diferente, ou a agir de uma forma diferente, que é uma vida nova. Não é desta forma. Realmente é uma vida nova. É algo que é do interior. O Novo Testamento é uma operação de dentro para fora. O Velho Testamento é uma operação de fora, que depois, obviamente, pensa-se que se pode atingir o interior. Mas Deus sabia muito bem a diferença entre os dois, mas era óbvio que era necessário primeiro haver o Primeiro Testamento, pois eles eram como crianças, o qual era preciso ordens e ordenanças e leis e levar o povo naquele caminho. Pois como uma criança nós precisamos dizer não faças isto e temos que dar castigo. Agora, hoje em dia vivemos no Novo Testamento e a letra mata e o Espírito vivifica. Então nós vivemos através do Espírito e vivemos através do Espírito. É uma religião de dentro. É algo que vem de dentro e não de fora. É completamente diferente da religião do Velho Testamento, a qual foi abolida por Jesus Cristo, foi cumprido. Tudo o que o Velho Testamento era uma sombra daquilo que haveria de vir, que era Jesus Cristo. Simplesmente serviu para trazer Jesus Cristo. Aquela religião, tudo a forma como foi aplicada no Velho Testamento. Ok? Isto é outro assunto, não temos tempo. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. É muito importante. O que Paulo está aqui a dizer é profundíssimo, é muito importante. O que ele está aqui a dizer é que nós fomos reconciliados com Ele, ok? Com Deus, através da morte de Jesus, ok? Através da morte de seu Filho de Deus, o Filho de Deus, ok? E depois diz, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos. Como é que nós somos salvos? Ali diz, e é muito interessante, é muito profundo, nós seremos salvos, somos salvos através da vida de Jesus. A morte dele não nos salvou. As pessoas pensam que nós somos salvos como? Cristo morreu por mim na cruz, eu sou salvo. Não.
A morte dele, se fosse só a morte, se ele não tivesse vivido a vida que viveu, se ele não nos conseguisse imputar essa vida, se ele não nos conseguisse passar essa vida, nada servia, meus irmãos, minhas irmãs. Não servia para nada, ok? Então, é muito mais para além disso. Simplesmente a vida de Jesus, a única coisa que nos pode salvar, como diz ali Paulo, é a vida de Jesus em nós. Não outra pessoa. Outra vez eu digo, não a pessoa Deus Espírito Santo, a qual não existe. Essa pessoa não pode, a vida, se existisse essa pessoa, é fora do bom senso que essa pessoa pudesse fazer algo por nós. Não pode fazer nada por nós. Só Jesus Cristo. Eu não quero mais ninguém, a não ser Jesus Cristo. Eu não sei quanto a vocês, mas eu fico satisfeito com Jesus Cristo, ok? Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Ok? Paulo é muito, muito forte nestas questões. Ele deixa isto bem claro. Ele era um homem realmente inspirado 100%. Jesus habitava verdadeiramente nele. Ele cria nisto 100%. E este é o nosso desafio. Nós temos que acreditar no que a Bíblia diz. A Bíblia diz para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Não é... A vida de Jesus não é alguém diferente dele, ok? A vida de Jesus, é a sua própria pessoa, é o seu Espírito, é Ele em nós, não é outra pessoa, ok? Isto é satânico. Satanás quer nos afastar do Senhor. Ele é o único que nos pode salvar. E este é o plano astuto de Satanás que tem enganado o mundo todo, ok? Vamos estudar, vamos pesquisar estas coisas, meus irmãos, minhas irmãs. Então, é isto. É a vida de Jesus Cristo que se manifesta nos nossos corpos. E Ele diz outra vez, assim, nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Ok? A vida de Jesus manifesta-se na nossa carne. É a vida literal do Filho de Deus, a qual Ele viveu na terra como sendo Filho de Deus e Filho do homem. E a qual Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Ok? E Ele pode nos passar essa vida. Mais ninguém em todo o universo, nem sequer o Pai. A vida do Pai não nos pode salvar. Deus pode fazer tudo, mas não pode salvar o homem. Ele pode salvar o homem através do seu Filho, ok? Quando eu digo Deus, o Pai, a vida do Pai, a sua experiência, a sua vida, Ele não pode salvar a humanidade. Nem o próprio Deus Pai pode. Só através do seu Filho. Através do seu Filho Ele pode, ok? Então, é a vida de Jesus, é a única coisa que nos pode salvar. Porque Ele, a pessoa de Jesus, Ele passou. Esta é a terceira pessoa da divindade, verdadeiramente. A vida que Jesus viveu na terra. Somente com Ele podemos vencer o pecado, com mais ninguém. E diz, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, nós somos feitos de ministros deste testamento. E Jesus diz que, se vocês se lembram, na ceia, Ele diz, este é o meu sangue, o qual eu derramei. Então, sangue simboliza vida. O Novo Testamento é a vida, é a base do Novo Testamento, é a vida de Jesus Cristo. E nós somos feitos ministros deste Novo Testamento. Paulo aqui está a falar. E ele depois diz que a letra mata. Obviamente, se nós vamos pensar que, seguindo a Bíblia, letra por letra e fazendo o que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz simplesmente porque está na letra, sem ter aquele amor por Deus, porque Ele nos amou primeiro e deu o seu Filho bendito por nós. Se nós seguirmos letra por letra e pensarmos que, ao fazer as coisas que estão escritas na Bíblia, nós vamos ser salvos, vamos ser mortos por causa disso,
mas o Espírito vivifica, ok? Então, nós sabemos que Jesus diz aos judeus, vocês buscam as Escrituras pensando que nela encontram a vida eterna, mas não vêm a mim para que eu vos dê vida, ok? Jesus dá a vida. Nas Escrituras existe um conhecimento, ganha-se o conhecimento acerca de Deus, ganha-se uma melhor chance de conhecer a vontade de Deus. Mas nós não vivemos no Velho Testamento, que era regra e ordenanças e leis para cada detalhe. Nós hoje temos o Espírito de Deus em nós, ok? O Espírito do Deus vivo vive em nós. O seu Filho bendito vive em nós. Então, nós realmente temos que pensar assim, porque vivemos no Novo Testamento. O Espírito vivifica, mas a letra mata, ok? Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Paulo não poderia dizer mais claro. Eu acho que eu já li este versículo no passado, no princípio do estudo, e diz claramente, se alguém quisesse dizer que Jesus Cristo era o Espírito, não poderia dizer da melhor forma do que está aqui escrito, ok? E irmão White diz, Cristo declarou que depois de sua ascensão, ele enviaria para a igreja dele, como o seu presente coroado, o Consolador, que deveria tornar seu lugar. Este Consolador é o Espírito Santo, a alma de sua vida, a eficácia de sua igreja, a luz e a vida do mundo. Com seu Espírito, Cristo envia uma influência reconciliadora e um poder que tira o pecado. Eu acho que nós já lemos este ainda há bocado, mas agora fica um pouco melhor. Ele diz, este Consolador é o Espírito Santo, a alma de sua vida. É a vida de Jesus em nós, ok? É o Espírito Santo, o Consolador. Cristo lhes dá o alento de seu próprio Espírito e a vida de sua própria vida. O Espírito Santo desenvolve suas mais elevadas energias para operarem no coração e na mente. A graça divina amplia-lhes e multiplica-lhes as faculdades. Mediante a cooperação com Cristo, são completos nele e, em sua fraqueza humana, habilitados a realizar os feitos da onipotência. Então, claramente, ela diz aqui que nós somos completos nele e diz, Cristo lhes dá o alento de seu próprio Espírito, a vida de sua própria vida. Outra vez um paralelo, Espírito e vida de Cristo. É a vida de Jesus, é o Espírito que Ele nos quer dar, o seu Espírito, que é a sua vida. E Ele diz que, mediante a cooperação com Cristo, são completos nele, ok? Nós cooperando com Cristo, nós somos completos nele e somos feitos participantes da divindade. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Quem é que é a nossa vida? É Cristo. Paulo, ele pressiona neste assunto, pois ele sabe que isto é o reino de Deus. É o Evangelho do reino. Okay? Evangelho do reino. Isto será aprofundado noutros estudos, pela graça de Deus. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, o pão de Deus é aquele que desceu do céu, né? Ele desce do céu. Jesus Cristo desceu. E Ele dá vida ao mundo. Será que o mundo não viveu durante 4.000 anos? Não havia vida no mundo? Que vida é esta? É uma vida muito especial. É a vida que Jesus viveu como Filho de Deus e Filho do homem, durante 3 anos e meio, o qual Ele padeceu, sofreu, foi tentado em tudo, sim, em tudo. No princípio, em princípios do pecado, não podemos dizer que cada detalhe de Jesus Cristo foi tentado, mas em princípio, o pecado é igual para todos, seja mulher ou seja homem. Então, Ele foi tentado em tudo, sim. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É bastante claro o que Paulo tenta passar nas suas mensagens. Ele diz claramente, ele já não vive, então
aquele velho homem, aquela vida que foi passada por Adão, foi posta de lado, ok? E ele quer que Jesus, ele acredita que Jesus vive nele. Ele diz claramente, ele não quer, ele acredita, ele diz, mas Cristo vive em mim. E este é o nosso desafio, mais uma vez eu digo, é acreditar no que a palavra de Deus diz, ok? E diz, o ministério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que foi agora manifestado aos seus santos, a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. É muito bonito aqui, é um mistério, ok? Foi dado a conhecer, este mistério foi dado a conhecer no Novo Testamento aos apóstolos, particularmente a Paulo. Nós sabemos que já existem algumas pistas, muito poucas, no Velho Testamento, em Jeremias, por exemplo, o 33, e nós sabemos que existem umas poucas pistas onde o qual ele diz que eu andarei neles e porei as minhas leis no seu coração. Então isto seria uma transformação de interior e não de exterior. O Novo Testamento é algo que é interior e não exterior. E aqui este mistério é revelado e diz, a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Realmente é um mistério, uma riqueza gloriosa. Nós sabemos que Deus habita em nós. Jesus Cristo, o Filho de Deus, habita em nós. E é algo que a gente não consegue entender, mas a Bíblia diz-o e nós temos que acreditar. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Ok? Este é outro verso que é preciso aprofundar bastante e definir o que é pecado, porque neste mesmo livro, um pouco mais à frente, João, quer dizer, neste caso é um pouco mais atrás, João diz que o pecado é a transgressão da lei. Mas isto é incompleto. O pecado não é só a transgressão da lei. Vai muito para além disso. O pecado realmente é algo que vem do coração. O pecado é algo que habita em nós. O pecado é a nossa natureza, ok? É uma natureza que nos foi passada. É a vida, essa vida amaldiçoada que Adão nos passou. Então, aí temos que definir o que é pecado para depois entendermos bem aqui este verso. Mas praticamente diz, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Quem é a semente de Deus? A semente é Jesus Cristo, ok? E permanece em nós, ok? A semente permanece em nós. E diz que, porque é nascido de Deus, ele não pode estar no pecado, ok? Ok? Temos que outra vez definir bem o que é pecado, para entender bem este verso. Mas mais uma vez, aqui diz que Jesus habita em nós e por causa disso é que nós conseguimos vencer o pecado. E diz, entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Nós já lemos isto ainda há bocado e praticamente Paulo fala do Espírito de Deus e depois do Espírito de Cristo e depois do Espírito de Deus e então ele faz este jogo de palavras. Praticamente nós sabemos que é o mesmo, um só Espírito, o qual Deus, o Pai e Deus, Jesus Cristo, eu não gosto desta expressão Deus, Jesus Cristo, mas o Filho de Deus, eles habitam em nós, ok? Tanto o Pai como o Filho, através do Espírito Santo. Mas o que se junta com o Senhor é um mesmo Espírito. Isto é um paralelo que Paulo faz, quem se junta com a prostituta é uma só carne, e depois ele diz, mas o que se junta com o Senhor é o mesmo Espírito. Praticamente, Espírito é vida.
Então está a dizer que aquele que se junta com o Senhor é uma só vida. Quando nós participamos, cooperamos com Cristo, é uma só vida, é a vida de Cristo. É o mesmo Espírito, ok? E depois diz, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja, ok? Então, Paulo está aqui a fazer esta comparação que é usada do homem e da mulher, que serão uma só carne, ok? Serão um só. E depois ele diz, não digo isto a respeito do homem e da mulher, este mistério, ok? São só um, que é um mistério, mas a respeito de Cristo e sua Igreja. A Igreja é formada por membros, então Cristo e os seus membros e as pessoas que fazem parte da Igreja são só um, porque realmente Cristo habita em nós, então nós teremos todos o mesmo pensamento e teremos todos o mesmo espírito, a mesma vida. E o testemunho é este, que Deus deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Então, aqui é bem claro, aqui João diz claramente que Deus nos deu a vida eterna, ok? Ele diz deu, ok? Nós já temos esta vida eterna. A vida eterna não se pode medir por espaço de tempo, mas é uma qualidade de vida. É uma qualidade de vida que nos é dada, já nos foi dada, ok? É-nos dada por Jesus Cristo. Ele, claramente, aqui o verbo é um verbo no passado. Diz, Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho, ok? Quem tem o Filho tem vida, ok? Então, se nós tivermos o Deus Espírito Santo, nós não temos vida, certamente. Teremos morte. Quer dizer, já estamos mortos se não tivermos Jesus. E depois pensamos que quem agora está connosco, o Deus Espírito Santo, é o que habita em nós, teremos uma morte eterna. Porque, infelizmente, não queremos na verdade, que é a vida eterna, que diz que é conhecer o Pai como Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Obviamente, Deus, o sangue de Jesus cobre todos os pecados de ignorância e de falta de conhecimento acerca destas verdades, mas quando a pessoa vem e encontra e vem de cara a cara com estas verdades e nega, isto é um problema muito grave, ok? Então, ele diz claramente, no nome do Filho de Deus, quer dizer, se nós crermos no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, ok? A vida de Jesus é eterna, pois Jesus é o Filho de Deus, então a vida que Ele tem, que foi-lhe participada pelo Pai, é eterna. Então nós temos vida eterna neste momento, todos aqueles que creem em Jesus, pois Jesus vem habitar em nós, a sua vida preciosa, Ele mesmo, a sua vida vem habitar em nós, ok? Assim como lhe destes poder sobre toda a carne para que dê vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então o que é que ele diz aqui? João, quer dizer, aqui não é João que diz, isto está no livro de João, mas nós sabemos que isto é uma oração que Jesus está a fazer ao Pai, que é importantíssimo, ok? É algo sublime nós pensarmos nesta oração entre o Filho e o Pai, ok? Ele diz, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para quê? Para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Quem é que dá a vida? Jesus. Ele dá a vida, Ele dá a sua vida a todos, ok? E depois ele diz, e a vida eterna é esta, ok? E esta é uma parte importantíssima, que a Trindade se desfaz em pó, em nada, fica em nada. Que te conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste.
É muito simples, eu não sei como é que eu, antes de crer nesta verdade tão preciosa que eu creio hoje, eu li este verso e estava cego, ok? Graças a Deus que Ele me abriu os olhos e eu vejo a sua verdade magnífica, a qual é esta, a vida eterna. Conheçam a Ti só como a Ti só por único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem enviaste. É muito precioso isto, ok? E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, Jesus é o elo que liga todos os seres inteligentes, não só os humanos, mas todos os seres em todo o universo, em todos os planetas, todos os seres celestiais, todos os anjos, eles vêm ao Pai através de Jesus, ok? Jesus é o elo que liga o Pai, ok? A todos. E Jesus ao Pai, ok? Jesus liga todos ao Pai. E Ele diz que Ele é a vida. Jesus é a vida, ok? A vida é-lhe passada do Pai para Ele, então Ele partilha, Ele dá essa vida a todos. De facto, esta é uma questão muito importante que aparece em Mateus 16,15. E disse-lhes Ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Esta é uma pergunta, meus irmãos, minhas irmãs, vocês que estão a assistir o vídeo na internet, eu faço esta pergunta da parte do Mestre amado. Ele pergunta a vocês, quem é que vocês dizem que eu sou? Muitos dizem que eu sou mais um homem, um mestre que veio. Uns dizem que eu era só mais uma encarnação de Deus. Outros dizem que eu sou só um profeta. Então, há várias, para todos os gostos. Mas, quem é que vocês dizem que eu sou? Ok? E isto é muito importante. Eu peço que ponderem sobre estes assuntos, que possam aprofundar-se nestes assuntos. Peçam a Deus para lhes dar o seu Espírito. Peçam ao Senhor para que venha habitar em vós e que que eles mostrem a vocês, o Pai e o Filho precioso, que mostrem o quanto é importante esta verdade. Eu, pela graça de Deus, vou continuar a fazer estes vídeos, pois eu sei que Deus me abençoou com este conhecimento que é muito importante. Pois eu sei o quanto é importante, pois eu sei o quanto liga todo o Evangelho, conecta tudo muito bem, assenta tudo muito bem, é algo muito, muito precioso, muito rico. E aí conseguimos entender o amor de Deus verdadeiramente. Eu oro por vós, eu faço isto por amor a todos vós, pois eu gostaria que me fizessem isto a mim, que passassem tempo a estudar e a pesquisar as coisas e que juntassem um estudo que me simplificasse as coisas para eu poder depois ter uma base para ir prosseguir por mim mesmo. Eu próprio pesquisei e estudei escritos e sermões de outras pessoas, o qual me levam a chegar a este conhecimento, e eu faço isto por amor a todos vós, irmãos e irmãs, simplesmente por gratidão também a Deus, pois é uma gratidão imensa no meu coração que eu sinto para com o Pai e com o Filho, e eu não consigo manter-me calado, até que Ele venha ou que Ele decida pôr fim à minha vida, eu confiarei e proclamarei esta verdade maravilhosa, o qual eu penso ser a verdade presente para os nossos dias, pois existem as mensagens dos 3 anjos, a qual a primeira diz que viu um anjo voando pelos céus, adorai aquele que fez, ok? Os céus e a terra, adorai aquele, ok? Adorai a Deus, adorai. Temos de saber quem é este Deus, ok? Isto é muito importante para todos nós. Eu agradeço a vossa presença,
e que possamos todos continuar a estudar. E eu vou fazer uma pequena oração agora para agradecer ao nosso bom Deus e Pai Santo, bom. Tu és amor puro, misericórdia, Pai. Nós conseguimos ver o Teu caráter divino, Teu amor através do Teu Filho, pois Ele, quando veio à Terra, disse que quem me vê a mim vê o Pai. Obviamente, nós vemos que Jesus era altruísta e não egoísta. Ele era por amor, muito carinhoso, tudo de bom. Ele era bom, Ele é bom, tal como Tu, ó Pai. Que nós possamos olhar para Jesus e ver-te a Ti, querido Pai, e ver o quanto Tu és bom e amor. Ajuda-nos a entender, a conhecer-te a Ti, Pai, pois o Teu próprio Filho disse que a vida eterna é conhecer-te só a Ti, unicamente como Deus verdadeiro, e a Ele, o Teu Filho precioso, Pai. A gente pede conhecimento e a sabedoria e temperança e fé, todos os frutos do Espírito, Pai, amor, que é essencial, pois a fé trabalha por amor. Muitas graças, Pai. Te agradeço profundamente, do fundo do coração. Tu sabes o quanto eu vos amo. Agradeço por estes irmãos, Pai, que têm acompanhado os estudos, que eles possam, por eles próprios, aprofundar mais e que Tu me possas continuar a abençoar, Pai, a fazer estes vídeos para que eles possam chegar ao conhecimento de Ti, pois essa é a vida eterna e do Teu Filho amado. Agradeço-te imensamente, Pai. Muito obrigado por teres dado o Teu Filho para toda a eternidade, para que nós possamos ser feitos em semelhança a Ti através dele, ó Pai. Muito obrigado. No precioso nome e nos méritos de Jesus Cristo, eu agradeço. Amém.